A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês no amor de Cristo Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui para trazer para vocês algo que o Senhor me fez lembrar-me. Hoje a gente está vendo, irmãos, que a Igreja de Amor tem fechado muitas igrejas pequenas. Eu congrego na igreja e realmente tem fechado muitas igrejas. Eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor e a gente vê, né, irmãos? A gente está lá dentro e sabe como é que está acontecendo. Então, meus irmãos, eu quero trazer para vocês algo que Deus me mostrou há muito tempos atrás. Eu quero estar relatando aqui nesse vídeo para vocês. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar pela liderança da igreja. Eu gosto de orar por as pessoas que me pedem oração, eu oro porque é a palavra de Deus que nos ordena para nós orar uns pelos outros. Então, eu oro pela liderança da Igreja de Amor, eu oro pela Igreja de Amor, eu oro por meus amigos, eu oro por os irmãos que me pedem oração. Eu oro por todas as pessoas que chegam a mim e me pedem oração. Porque esse é o dever do cristão, orar por todos aqueles que necessitam. E a igreja realmente necessita, né, irmãos? O povo de Deus necessita de oração. Meus irmãos, e nós estamos vendo que a Igreja de Amor, depois da morte do seu líder, a igreja passou por muitas transformações. Tem muitas pessoas que não suportam o Davi Neto e dizem que se ele assumir a liderança da igreja para realmente ser o presidente da igreja, os irmãos de doutrina, eles vão sair da igreja e muitas igrejas vão fechar porque os pastores, eu já vi pessoas chegar a mim e falar que se ele assumir a presidência da igreja, né, a liderança total, muitos pastores vão pegar aquela igreja com aqueles membros e vai tirar a placa de Deus é Amor e vai colocar outra placa na igreja e os membros vão ficar tudo ali, porque as pessoas não aceitam. Muitas pessoas não aceitam o Davi Neto como presidente da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Mas nós sabemos que isso vai acontecer, ou mais cedo ou mais tarde ele vai ser o presidente da igreja, porque está tudo encaminhando para isso, né? O pai dele está enfermo, né, irmãos? A gente sabe que o pastor Lorival está enfermo. E só tem a irmã Ereni e a Débora. A irmã Ereni já é uma senhora de idade, ela já não tem mais essa força para tomar, né, ali para ficar liderando tudo. Eu acredito que quem está liderando ali em todas as funções, eu creio que é o Davi Neto mesmo, né? E a sua mãe, nós sabemos que ela passou por algo assim ruim na vida dela, que ela quase perdeu a vida, né, irmãos? Ali com aquele problema no coração. E eu creio que ela também tem se afastado, por causa que as pessoas que passam por esses procedimentos de problema de coração, essas coisas, nós sabemos que eles têm que se ausentar daquilo que traz estresse, daquilo que causa estresse, né, para a pessoa. Então eu acredito que ela tem se afastado. Por quê? Porque ela já sofreu este problema e eu creio que com certeza ela não quer passar por isso novamente. Então, como lá só tem assim, eu creio que tem muitos da família, tem os netos da irmã Ereni, todos trabalham ali, mas o que está mais assim, mais em vista é o Davi Neto, porque nós sabemos que a irmã Ereni teve uma visão, né, mas a irmã Lorena dizendo que realmente, a irmã Lorena diz que Deus é com o Davi Neto, e a irmã Ereni diz que Deus falou que ele seria o sucessor do missionário. Então, é uma coisa que a gente sabe mais cedo ou mais tarde, que realmente o Davi Neto vai ser sim o presidente da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E as pessoas, muitos irmãos, assim, discípulos do missionário, eles não aceitam, né, meus irmãos? A gente sabe que eles não aceitam isso. Mas eu quero relatar para vocês algo que o Senhor me mostrou. Há muito tempos atrás, eu estava orando pela Igreja de Amor, como eu já disse para os irmãos, que eu amo orar, eu amo clamar ao Senhor por aqueles que me pedem oração. Não é que a Igreja de Amor me pede oração, não é isso. Mas como é uma igreja que todos que estão ali precisam, e a Bíblia diz que nós temos que orar pela nossa liderança, não é, meus irmãos? Então, eu oro sim pela igreja, eu oro pela minha liderança, eu oro, e Deus realmente mostra as coisas, tá, meus irmãos? Então, Deus me mostrou uma certa época, agora eu parei mais um pouco de orar pela liderança da Igreja Deus é Amor. Não estou aqui para enganar vocês, não, eu parei um pouco de orar pela liderança da igreja, mas eu orava bastante. Então, um dia, Deus me mostrava a sede mundial, eu entrando ali dentro da sede mundial, eu ia para me ouvir uma palavra, para me ir para o culto ali dentro. Só que quando eu chegava na sede mundial, a sede mundial estava trancada. Eu vi um cadeado enorme no portão da igreja da sede mundial. E eu falava que eu queria entrar, porque não era daquele jeito, porque na época do missionário era aberto para todos que quisessem entrar, era para entrar.
E ali na porta estava a Débora. E ela disse assim para mim, eu disse, Débora, você não pode fechar a igreja, Débora. Naquela visão. Eu falava, você não pode fechar a igreja, Débora. Ela dizia, posso e vou fechar. Eu vou fechar a igreja porque eu não suporto mais. Eu estou muito doente. Naquela visão ela dizia, eu estou muito doente, eu já não suporto mais a pressão dessa igreja. Eu vou fechar ela e vou morar, eu e minha família, em outro país. E vou mandar fechar todas as igrejas pequenas. E eu falava, não, Débora, você não pode fazer isso. Ela, posso e vou fazer. Então, meus irmãos, de repente eu clamava ali, né? E de repente eu via um homem que chegava e ele dizia que ia fechar todas as igrejas. E eu falava, não pode, porque a igreja sede mundial é a mãe de todas. Eu falava assim, né, naquela visão. Eu dizia, a sede mundial é a mãe de todas. Então não pode, de maneira nenhuma. Deus não vai permitir que a sede mundial feche as suas portas, não vai permitir. Então eu vi, irmãos, aquele cadeado muito grande ali, né, naquele portão, e a Débora do lado dizendo que já não suportava mais, né, por causa que ela estava sofrendo muito estresse e que a família estava em confusão, em briga. Ela falava naquela visão, eu vi assim ela falando na visão, que ela estava com muito estresse porque não suportava mais a briga da sua própria família. Então ali eu senti assim no meu coração, irmãos, de realmente estar orando, né, para que Deus viesse realmente mudar ali aquela situação. E o que a gente vê que realmente, nos dias que nós estamos vivendo, é que realmente está acontecendo tudo isso, né, irmãos? Ela sofreu esse problema de enfermidade. E ali Deus falava comigo que era para mim orar pela igreja, né? Era para mim interceder pela igreja, porque o inimigo queria fechar a igreja. Ela dizia que ela não aguentava mais, porque ela estava sofrendo muito. Por causa da igreja, a família toda estava toda em brigas, em contendas ali. Eu sabia naquela visão, ela falava que não suportava mais o estresse que estava vivendo ali. E naquela visão, eu senti, irmãos, eu senti ali a angústia que ela sente. Naquela visão eu senti, ela falava que não suportava mais, que ela ia fechar a igreja, que ia fechar tudo, ia morar em outro país com sua família. Eu disse, não pode fechar a igreja, porque esta igreja o Senhor nos deu, e a sede mundial é a mãe de todas, então você não pode fechar ela. Como é que vai ficar as igrejas pequenas? Então ali, irmãos, o Senhor falava comigo que realmente a família e a igreja precisam de oração. Tem muitas pessoas que dizem assim, irmã, mas quem precisa de oração é uma pessoa que é necessitada, eles não precisam não. Irmãos, eles necessitam de oração, porque só Deus sabe, né, irmãos, o que eles passam. Tudo bem, eles são milionários, tem de tudo, mas, irmãos, se Deus não estiver com eles para conduzir, e se for o inimigo que estiver conduzindo, quantas vidas vão se perder? Então, meus irmãos, nós temos que orar ao Senhor para que Deus venha conduzir eles, para que Deus venha colocar eles na direção, porque tem muitas vidas que se espelham neles, que estão ali em busca. Já pensou se o inimigo infiltrar alguém da sua parte lá e começar, né, fazer algo e desviar as pessoas do bom caminho, do caminho do Senhor? Quantas pessoas não vão se perder a sua alma? Muitos, ele se perde e vai levar muitos também, irmãos. Então, nós devemos orar sim pela nossa liderança para que o Senhor venha guiá-lo, né? Então, naquela visão, tem muito tempo isso, irmãos, muito tempo mesmo. O Senhor falava, eu via ela assim, né, trancando a igreja, a sede mundial, falando que não suportava mais aquilo que ela estava passando, ela não suportava mais aquela situação. E ela ia fechar a igreja, a sede, e ia fechar as pequenininhas também. Então, hoje eu estou vendo assim, sabe, irmãos, as igrejinhas pequenas se fechando, e eu vi acontecendo esse fato com ela, né, irmãos, que ela quase perdeu a vida, e a gente está vendo aí a família toda mesmo, segundo os comentários das pessoas que vivem próximo, falam que eles estão em confusão. Eu fiquei até sabendo que a irmã Ireni, por causa dos conflitos que teve, segundo as pessoas, né, irmãos, que eu não posso provar nada, mas segundo os comentários que eu vejo aí, os vídeos de muitas pessoas falando, que realmente a irmã Irene processou a lei. Então é uma coisa assim, sabe, irmãos? Então a família mesmo está quebrada, está rachada, porque, irmãos, a gente como membro da igreja, como pessoas frequentantes da igreja, a gente tem que orar mesmo, irmãos, porque só Deus pode guiar, né, as pessoas, por mais que seja rica, mas se não tiver a direção de Deus, nada feito. Tá bom, meus irmãos? Então eu queria contar para vocês isso aí, então deixa aí o comentário de vocês, e também deixa o seu like no nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.